Medidas da passagem do tempo. É o que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Estão preparados? Então vamos lá. Antigamente, os elementos da natureza eram usados para marcar a passagem do tempo. Os relógios que conhecemos hoje surgiram com base na observação do movimento do Sol e de outras estrelas. O relógio é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade, em variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. Os mais antigos eram os relógios de sol. A história registra que apareceu na Judéia, mais ou menos em 600 anos antes de Cristo, com os relógios de água e os relógios de areia. Há mais de 2000 anos, o relógio do Sol foi o primeiro da humanidade. Um ponteiro projetava a sombra do Sol em algumas marcações. Quando o Sol estava a pino no céu, na haste, a sombra desaparecia. Era meio-dia. Foi a partir dessa descoberta que povos antigos criaram a divisão de 24 horas. Depois do relógio de sol, surgiram outros métodos. Relógio de água, ou clepsydra, como também é conhecido. Contava as horas de acordo com o escoamento da água em um recipiente. Então, existem dois recipientes, o superior e o inferior. Aqui tem três modelos diferentes, tá? Ele é muito semelhante ao mecanismo de uma ampulheta. O recipiente inferior, que é o de baixo, ele possui uma escala graduada e se encontra inicialmente vazio. Mas, ao colocar água no recipiente superior, este vai gradualmente para o recipiente inferior. E ao observar a escala, é possível saber que tempo é que decorreu, que passou, desde o primeiro momento em que a água começou a cair no recipiente inferior. E assim se contava o tempo. O relógio de vela marcava um período pela velocidade com que a cera derretia. Ampulheta. Um outro mecanismo há muito tempo utilizado, também conhecido como relógio de areia. Neste caso, coloca-se areia num recipiente que tem um pequeno orifício por onde passa a areia. Como se trata de uma velocidade controlada, modificando o tamanho do orifício e a quantidade de areia, era possível saber quanto tempo tinha passado desde o primeiro momento em que a areia começou a atravessar o orifício. Então, se usava a areia para determinar uma fração de tempo. Uma outra forma de marcar a passagem do tempo era através da observação das estrelas. Então, alguns povos indígenas, como os tupi-guaranis, utilizavam a posição do Cruzeiro do Sul para contar as horas durante a noite. A constelação dá uma volta completa em 24 horas, desde a posição cruz deitada, entardecer, até a cruz de pé, meio da noite, ao intervalo de 6 horas. Relógio mecânico. Os primeiros modelos eram muito caros e tinham grandes engrenagens. Ficavam em lugares públicos, como torres de igreja. Eles não eram muito precisos, não marcavam as horas com tanta precisão como hoje. Por isso,
Eles necessitavam ser todos os dias ajustados. O relógio mecânico deu origem a outras invenções. Nos aparelhos mais antigos, era preciso dar corda para fazê-lo funcionar. Com essa função manual, foi substituída pela bateria nos relógios atuais. Então, como vocês estão vendo aqui, não é? Esse botãozinho que tem aqui, era necessário que desse corda, que girasse ele todos os dias para que ele pudesse marcar a hora. Então, aqui, como vocês estão vendo, onde está marcando a seta, era exatamente, tá, o local onde se girava para poder fazer com que o relógio não parasse de funcionar. Então, todas as vezes que a corda acabava, tinha que girar novamente. Aqui temos o relógio de bolso, que foi criado pelo homem por volta do ano de 1500. Esse relógio era dessa forma arredondada, com uma corrente em que os homens utilizavam em seu bolso. E sempre que tinha necessidade de saber a hora, eles retiravam do bolso para poder se atualizar no tempo e saber que horas estava marcando. E aí também surgiu o relógio de pêndulo por volta do ano de 1600. No ano de 1800, foi criado o relógio de pulso. No início dos anos de 1900, foi inventado o relógio de quartzo. Já no final dos anos de 1900, foi inventado o relógio digital. E hoje existe uma tecnologia empregada em cada um dos modelos, em cada um dos relógios. Então, cada modelo exige a aplicação de conhecimentos. E esses relógios mais recentes, eles não precisam tanto dos fenômenos naturais, como o Sol e o aparecimento das estrelas no céu. Eles funcionam com uma bateria. Tudo isso porque o homem não para de estudar e conseguiu, através de tanto estudo, de tanta pesquisa, melhorar a qualidade dos relógios e assim facilitar cada vez mais a orientação das pessoas no tempo. E hoje, como podemos perceber, existe relógio de todos os jeitos, de todos os gostos. Relógio de ponteiro, relógio digital, não é? Que também são de pulsos. O que utilizamos como despertador. Tem de personagem para as crianças, tem de couro, tem de metal. Então, é a critério de cada pessoa. Então, cada um hoje pode escolher o relógio da forma que quer, caso ele queira sim possuir.